versículo 3, que é um texto bastante conhecido nosso, mas a Bíblia é uma fonte inesgotável, que vai dizer assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Irmão, aqui o profeta Isaías, ele está profetizando sobre uma cidade de segurança. Ele está falando aqui no milênio, aonde nesse milênio não vai ter violência, não vai ter animais ferozes que vai destruir, não tem a raiva canina que tem o ser humano, que mata a própria raça. A única raça que destrói a própria raça é o ser humano. É difícil a gente ver um tigre matando o outro tigre, um leão matando o outro leão, jamais. Mas aqui, o profeta Isaías, ele está dizendo que ele conservará em paz aquele que a mente está em Cristo. Então, irmão, o alvo nesse momento dessa leitura é falar sobre a paz. Falar sobre a paz. E a paz nós não encontramos em supermercado, nós não encontramos em atacadão, nós não encontramos nas alfândegas de um país ou de outro, mas essa paz nós encontramos em Jesus Cristo. Aleluia! Então nós vemos que aonde mais nós precisamos, o lugar aonde nós mais precisamos ou precisa de paz, geralmente é o menos lugar que nós confiamos em Deus. Quantas pessoas, irmãos, eles têm todas as condições, tanto financeira, como está bem estruturado, mas às vezes falta a essência da paz. Eu conversara com uma pessoa essa semana e eles são bem abastados, têm condições, mas diz que falta paz. E essa paz, meus queridos, nós só encontramos em Jesus Cristo. Aleluia! Às vezes, as pessoas, elas se encontram agitadas, encontram inquieta, ela é um pouco, tem de tudo, mas falta essência, falta paz. E essa paz, meus queridos, nós vemos que falta nós perguntar para nós mesmos: aonde eu encontrar a paz para a minha ansiedade? Hoje nós vemos que os consultórios médicos estão cheios de pessoas se tratando de ansiedade. Estão doentes, estão ansiosos. Essa ansiedade, ela vem muitas vezes de um trauma, ou medo do futuro, ou medo do presente. Ela fica inquieta, e isso tira a paz, ela não consegue dormir, ela não consegue se alimentar, ela é uma pessoa inquieta. Mas nós vimos que às vezes eu esqueço, você esquece de perguntar, aleluia, como eu realmente estou. E eu te pergunto neste dia, como você está? Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa inquieta? Desassossegada? Mas neste dia tão glorioso, que Deus abençoe a Moília, aleluia,
E eu pergunto para nós mesmos, será que nós estamos buscando a paz? Será que a sua confiança, a nossa confiança está no Deus da paz? Aleluia! Por isso, meu irmão, quantas vezes pessoas estão aí na dependência de tarja preta, de calmante, porque falta, ansiedade tira a paz dessas pessoas. E eu quero neste dia apresentar um remédio chamado Jesus, para que venha ter paz. Aleluia! Quantas vezes através, que Deus abençoe Natan, através de uma má resposta, as pessoas ficam desequilibradas. A pessoa não tem domínio próprio, porque falta essa paz. Mas o profeta Isaías diz que o Senhor conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti. Aleluia! O Senhor vai conservar em paz aquele que está firme em Cristo Jesus, aquele que está confiando no Senhor Jesus. O apóstolo São Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, ele diz assim, olha, se é que nós já ressuscitaste com Cristo, nós devemos pensar nas coisas que são lá do alto, aonde Cristo está sentado. Aleluia! Então, meus queridos, nós vemos que a paz, o próprio Senhor Jesus, ele lhe dê a paz em todas as maneiras. O Senhor esteja em vós, como disse 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, o versículo 16, que ele diz que o Senhor esteja em vós. Quando Jesus diz assim, olha, se as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedem tudo o que quiserem, que o Pai vos concede ou concederá. Mas nós temos que estar ligados nessa videira. Não é uma coisa automática a paz, mas nós temos que buscar a paz na fonte certa. A paz não é um sentimento de algo que conseguimos fabricar sozinho. Não. Não, hoje vou fabricar paz. Não, não é assim, irmão. Ela tem um nome e sobrenome. Essa paz, ela se encontra. Essa paz se chama Jesus Cristo. Aleluia. Então, meu irmão, Ele é a própria paz viva. Ele é a própria paz. E nós andando de lado a lado todos os dias. O mundo está desorientado. O mundo está sem paz. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas aquele que está firme em Cristo, aquele que tem confiança no caminho que está seguindo, aleluia, o Senhor está conservando a sua mente, o seu metabolismo, a sua massa encefálica em paz. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas o crente em Cristo Jesus, ele tem confiança porque sabe que ele tem paz em Cristo Jesus. Aleluia! E todo dia nós buscamos a paz em Deus. Porque o Senhor Jesus, ele disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, irmão, nós não fazemos nada. Aleluia! Quando nós aceitamos Jesus, como nosso querido Salvador, acontece algo incrível. A Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus. Lá em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, o verso 1, portanto, já
já que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a base de tudo. Sem paz com Deus, qualquer outra coisa é temporária. Jesus, ele vai dizer o seguinte: quando ele estava ali, os discípulos preocupados, com medo do que ia acontecer, e agora nós não temos mais Jesus, nós não sabemos o que vai ser da nossa vida. Mas Jesus chega a eles, em João 14, 27, ele diz: olha, eu deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Por quê? A paz de Deus é permanente, ela traz um equilíbrio, ela traz uma tranquilidade, ela tira a ansiedade, ela tira a depressão, ela tira os pensamentos de morte. Porque a paz do mundo, muitos buscam a paz através do tabagismo, do alcoolismo, né? das coisas ilícitas. São coisas passageiras. Terminou o efeito, acaba a paz. Mas a paz do Senhor, a paz do que o Deus poderoso, a paz que o Senhor Jesus nos dá, é uma paz gloriosa. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas estamos tranquilos em Cristo Jesus. Aleluia! Eu li a biografia de um missionário indiano, que ele foi para uma praça, e naquela noite de sábado tinha muita gente, multidões. E ele pregou, estava ele e a filhinha dele, e ele pregou sobre a fé. E ele disse: olha, se nós tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, nós, aí mostrou um monte, um morro que estava à frente da praça, nós diremos para aquele monte, precipita e muda de lugar. Terminou o trabalho, ele foi para a sua casa, mas só que ele ficou preocupado. E a filhinha dele perguntou: papai, por que o senhor está preocupado? Minha filha, é porque o pai pregou sobre a fé, sobre aquele monte. E agora eu estou com medo que aquele monte não saia de lá. E aí, como é que eu vou ficar perante esse povo que eu preguei? E aquela menina disse: não, papai, o senhor está preocupado com isso? Vai dormir, fica tranquilo. Fica tranquilo, eu vou orar. Aleluia. E o pai foi para o quarto, foi dormir, ela também orou: papai do céu, meu paizinho pregou sobre aquele monte. E o povo acreditou na palavra, porque ele pregou a tua palavra. Agora dá paz para ele dormir. E a tua palavra, ela vai fazer o efeito. Foram dormir. Lá para as tantas das madrugadas, houve-se um terremoto. E naquele terremoto, deu na escala Richter muito alto. E quando acordaram, levantaram já da madrugada, o monte não estava mais lá. Oh, glória! Irmãos, o que precisa é nós ter fé, confiar e esperar. O salmista disse no Salmo 40, eu esperei com paciência. Olha, paz, perseverança, paciência no Senhor. Então, quando nós entregamos um problema nas mãos do Senhor, tenha paz, que no tempo determinado vai ser efetuado
o pedido. Aleluia! Então, irmão, nós vimos que no livro de Números, quando Moisés escreve ali, no capítulo 6, o versículo 25, e o versículo 26, ele diz que o Senhor Deus faça resplandecer sobre o seu rosto, sobre ti, e te conceda graça. E o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Irmãos, o olhar do Senhor, o olhar do Papai do céu, o olhar do nosso Salvador, o olhar do Espírito Santo está sobre o teu povo, para que conceda paz. Aleluia! Nós temos a promessa do Senhor. Quando nós vemos que a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Nós sabemos, irmãos, o que está por vir. Escatologia bíblica mostra o que está para acontecer. O sol vai se escurecer, terremoto vai haver, vai faltar água, vai faltar alimento, mas aqueles que estão firmes no Senhor, ele está em paz porque sabe que o Senhor vai guardar as suas vidas em Cristo Jesus. Aleluia! É o Deus da promessa da paz. Deus prometeu a paz, mas isso não significa que ela virá, como se diz, automaticamente. Não, meu irmão. Precisamos buscar com fé. Ah, não, Deus vai me dar paz. Mas não busca, não. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos guardar. Mas muitas vezes ficamos esperando passivamente. É igual o preguiçoso. Arma uma rede e diz, eu quero trabalhar. Mas a preguiça não deixa. Irmão, muitos querem paz, mas não tem tempo, não quer buscar, não quer ir numa igreja, não quer orar, não quer ler uma Bíblia, não quer nada, não quer aprender da palavra de Deus. A Bíblia diz, lá Salomão diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Crente preguiçoso, irmão, não alcança nada de Deus. Deus só tem compromisso com o crente. E muitos vão para a igreja só para bater papo, para conversar na hora do culto. Mas chegará o dia, irmão, que muitos vão procurar essa paz. E aí vai arrepender pelo tempo que perdeu. O tempo que ficou inventando desculpa para ir adorar o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quantos estão perdendo a direção? Hoje as pessoas, irmãos, eles querem vir à igreja, mas quer que o pastor, o pregador fale aquilo que eles querem ouvir. Eles querem ter o ego massageado. Mas eu volto a dizer que o evangelho é confronto. O evangelho é mudança de vida. O evangelho é direção. Aleluia! E os murmuradores não entrarão no reino do céu, porque primeiro eles não têm paz e também não querem buscar a paz. Mas quando busca paz, encontra, porque Jesus disse, eu sou a paz. Aleluia! Então, meus queridos, depois da ressurreição, Jesus apareceu ao seu discípulo e diz, paz seja convosco. Quando nós vemos, os discípulos estavam ali reunidos, com a porta fechada. Lá em João, capítulo 20, verso 19. Estava ali, e de repente, estava com a porta fechada por causa dos soldados romanos que o perseguia. Jesus, ele entra e diz, paz seja convosco. Aleluia. Em outras palavras,
Não tenha medo, porque eu estou aqui, eu vim trazer tranquilidade. Eu não sei o que você está vivendo hoje, o que você tem passado essa semana. Quem sabe foi uma semana turbulenta, uma semana inquieta, uma semana de preocupação. Mas o Senhor te diz nesse dia: deixo a minha paz, paz seja convosco, tenha tranquilidade, fique em paz. Ainda que o mar se revolta, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Salmo 46 vai dizer que o Senhor é o nosso refúgio, é uma fortaleza bem presente no momento da angústia. Aleluia. E vai lá para o verso 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está trabalhando. Deus está nesse negócio, essa luta não é tua. São lutas espirituais. A Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades infernais da maldade nos lugares santos. É na sua vida, no seu templo espiritual, que é a tua vida. Mas fique em paz. Aleluia. João 14 diz: não se turbe, não te preocupe, não inquieta, não aveste o teu coração. Credes em Deus. Aleluia. Oh, meus irmãos, nós vimos que a Bíblia vai dizer que nós, eu e você, Jesus deixou bem claro: deixo-lhe a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Eu não vou dar como o mundo dá. Eu já falei. Aleluia. Então, irmão, essa paz em relação à paz do mundo é uma paz profunda, a paz de Cristo. Ela é muito profunda. Ela traz uma segurança. Ela traz uma confiança tremenda. Mas essa paz nós só encontramos em Jesus Cristo. Por isso que Isaías diz: tu conservarás, Deus abençoe o pastor Eliseu Mancilene, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se você está firme no Senhor, se a tua confiança está firme no Senhor, a paz de Deus, ela vai te alcançar. Ainda que as ondas estejam altas, a tempestade está assolando, mas o Senhor te conserva em paz. Nós vimos que quando aqueles discípulos estavam ali, numa embarcação, e Jesus, como homem, descansava na popa daquele barco, de repente as ondas levantaram, o vento assoprou, e começaram um pânico, começaram um desespero, e de repente lembraram de chamar Jesus. Despertaram Jesus e disse: mestre, o senhor não está vendo que nós estamos quase a perecer, quase a naufragar aqui? E Jesus disse: povo de pouca fé. E olhando para o mar e para o vento, disse: vento, aquieta-te, mar, aquieta-te. E seguiu uma grande bonança. Irmão, às vezes Jesus está dormindo aí no teu barco da tua vida. Às vezes ele está aí, só falta despertá-lo. Aleluia. E quando nós despertamos Jesus, a nossa vida segue-se a bonança, segue-se a tranquilidade. Aleluia. Nós vimos no Salmo 4, e o versículo 8 diz: em paz. Em paz eu me deito e durmo. É aquela sensação de segurança.
antes de dormir. Porque o povo hoje, irmão, muitas vezes nos grandes centros, eles põem cerca elétrica, muro alto, alarme, cachorro, guarda na porta, com medo, por falta de paz. Mas aquele que confia no Senhor, ele deita, daqui a pouco já liga o seu motosserra e dorme até as tantas, porque ele disse: em paz me deito e durmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque somente, o Salmo diz, somente o Senhor me faz eu habitar em segurança. Você está com medo do mundo? Você está com medo porque falta Jesus. Eu te convido nesse dia, coloca Jesus dentro do teu coração. Busca a paz. E que a paz de Jesus Cristo seja o seu juízo, seja em seus corações, seja em nossas mentes, visto que foram chamados para nós viver em paz. Quantas pessoas não têm paz? Ele não tem paz consigo mesmo. Ele murmura e diz: eu não tenho paz. Ninguém gosta de mim. Eu nasci para sofrer. Porque eu não paro em emprego. Eu não sei o que acontece. Falta de Jesus. Busca Jesus. Clama por Jesus. Aleluia. E aí, meus queridos, Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, aos Colossenses, melhor, no capítulo 3, e o versículo 15, ele disse: busca essa paz e seja agradecido. Quantos irmãos não agradecem? Nós vivíamos num mundo nojento, de briga, um mundo de controvérsias, um mundo sem confiança, sem amor. E o Senhor nos transportou dessas trevas para a gloriosa luz. E diz: agora, pega o kit completo, pega a paz, pega o Espírito Santo, pega os dons, busca. Aleluia. Você não consegue viver? Busca Jesus. Aceita Jesus. Porque sem Jesus, irmão, se você quer experimentar a paz da sua vida, só aceitando Jesus como Salvador. Nós precisamos buscar ativamente, irmão. É como tomar banho todo dia. É como nós pentear os cabelos todos os dias. Não é algo simplesmente que cai do céu. Não. Nós temos que batalhar. Nós temos que... Mas se não fazer nada, irmão, se nós dar um passo para o Senhor dá dois para nós. Aleluia. Então, no Espírito Santo nos ensina. Lá em Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, e o verso 6, ensina que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é paz. A carne quer guerra. A carne quer tranquilidade. A carne quer comer os prazeres da vida. Mas o Espírito, ele quer trazer paz. Ele quer trazer tranquilidade. Ele quer curar a ansiedade, a depressão, as angústias. Só encontramos em Jesus. E quando nós permitimos que o Espírito Santo do Senhor nos abraça, ele guia-nos para tomar uma decisão segura. Aleluia. E aí começamos a pensar, aí começamos a conviver, aí nós precisamos estar mais cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, cheia de
confiança no Senhor. Aleluia! Porque sem Jesus, a carne quer o quê? É prostituição, destruição do lar. João 10:10 que diz que o ladrão vem para roubar a tua alegria, roubar a tua felicidade, roubar a tua saúde. Aleluia! Mas o Senhor Jesus, ele veio para te dar paz, dar confiança, certeza de uma vida eterna, uma esperança gloriosa. E Apocalipse diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não deixa essa falta de paz roubar uma promessa de salvação, promessa de morada no céu, promessa do arrebatamento, promessa da segurança, promessa que o Senhor está contigo, promessa que o Senhor cuida da tua família, que o Senhor abre porta de emprego, promessa que Deus vai te dar saúde, que Deus é o teu advogado, que Deus é a tua água, que Deus é o teu descanso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, que vivemos essa gloriosa paz, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e até o 23, ali nós vemos os frutos do Espírito: paz, longanimidade, perseverança. Irmão, não fica preocupado com essas coisas desse mundo. São coisas passageiras, são coisas que passam. Quantas pessoas inquietas. E eu falo talvez com pessoas hoje que estão vivendo uma ansiedade, uma inquietação, uma preocupação. Já tem medo, tem uma bicicleta e está com medo de perder a bicicleta. Meu Deus, se eu perder essa bicicleta, como é que eu vou fazer? Se eu perder esse carro, como é que eu vou fazer? Irmão, descansa no Senhor. Ah, porque eu comprei 10 galinhas, e se morrer, como é que eu vou comer o ovo? Como mandioca. Como mandioca. Basta cada dia seu mal. Que Deus venha nos abençoar. Nós vimos que, nós já vamos terminar. Isaías diz que tu conserves em paz aquela cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se você confiar no Senhor, Deus vai te dar paz. Se nós confiarmos no Senhor, Deus vai dar vitória. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7, é um dos versículos mais reconfortantes da Bíblia, que não ande. Ele diz lá: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tudo pela oração e súplica e com ação de graça. Apresenta os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo. Olha só, que coisa maravilhosa. Não fica ansioso, irmão. Não fica ansioso. Você vê os pássaros. Os pássaros, eles não plantam, eles não tombam a terra. E não está nem aí. Todo dia Deus prepara uma porçãozinha para eles. Todos os dias. E a Bíblia diz que nós somos muito mais importantes do que os pássaros. E por que essa preocupação? Ah, porque o dinheiro vai acabar. Ah, porque não tem isso. Ah, irmão, glória a Deus. Às vezes, irmãos, Deus permita que falta alguma coisa na tua despensa. Não é para que Ele venha te castigar. É para você aprender a jejuar. Ninguém quer jejuar, ninguém quer consagrar mais. Uns cabas tá gordo, parecendo um peba. Ah, mas eu tenho que ter comida, tenho que sobrar comida, tenho que comer. Irmão,
Vai devagar. Vamos buscar as coisas lá de cima. Vamos buscar. Aleluia! Romanos capítulo 15, verso 13. Que o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa fé, para abundez em esperança no Espírito. Oh, aleluia! Que Deus venha encher a nossa vida de confiança, de esperança. Eu deixo essa palavra, irmão, para os vossos corações. Não fique ansioso, mas confia no Senhor, que Ele vai conservar a tua mente. Tira, procura essa ansiedade, essa depressão, essa aflição, essa agonia nos pés do Senhor.